Bora produzir comigo aqui uma escultura linda que dá para ser utilizada como centro de mesa ou escultura de parede? Para produzir essa peça junto comigo, a gente vai precisar aqui de barbante. Eu vou utilizar o 48 fios, mas você pode utilizar aí o 24, 32, não tem problema. Então separa o que você tem aí. A gente vai precisar também utilizar para o miolo aqui do nosso elo sobras de fio. Você pode utilizar as sobras de fio que tem aí na sua casa, no seu ateliê. Se você não tiver nenhuma sobra de fio, pode utilizar o mesmo fio que você vai utilizar para a embalagem aqui desse miolinho. Mas eu gosto muito de utilizar os fios mais estruturados. Esse daqui é um trançado com alma. Ele ajuda a dar mais estrutura e ficar mais redondinho com facilidade. Mas se você não tiver ele, pode utilizar as sobras de fio, pode utilizar também o cordão trançado sem alma, o barbante. Se você for utilizar o do barbante, só utiliza um aramezinho por dentro para poder dar mais estrutura aí para esse elo que a gente vai criar para colocar no centro. Para fazer aqui as franjas, você pode utilizar qualquer fio mais fino. Eu gosto muito de utilizar fios mais finos, que eu acho que fica mais delicado. Eu vou utilizar aqui esse fio da Euroroma, que é 6 fios. Ele é cru com ouro, mas você pode utilizar o barbante também e desfiar. Pode utilizar aqui a juta também. Não tem problema, isso aí é hora de você brincar com a sua criatividade. Para fazer alguns detalhes aqui, eu vou usar essa juta com lurex dourado, mas você pode utilizar que não tem nada também, fica lindo. Ou até mesmo o fio das franjas. Você pode brincar aí com a sua criatividade, usar outros tipos de fio para esse detalhe. Para fazer aqui a parte de fora da nossa escultura, eu vou utilizar o cordão de 4 milímetros trançado com alma. Eu recomendo os fios mais estruturados para essa parte, para ele fazer uma volta mais bonita, mais preenchida. Se você for utilizar qualquer outro tipo de fio, eu recomendo que você aumente um pouco mais a quantidade de fios que você vai utilizar aí nesse momento. Eu vou te mostrar isso durante a produção também. Mas aqui eu vou utilizar o 4 milímetros trançado com alma, com 6 metros. Se você for utilizar o barbante para fazer essa parte, eu recomendo o 48 fios, que ele vai ter um pouco mais de preenchimento. Se você for utilizar o 24 fios, utiliza mais fio nessa etapa. E você também não precisa fazer do mesmo jeitinho que eu estou ensinando aqui. Você pode brincar com os materiais, fazer modificações e deixar a sua escultura mais a sua cara. Quando você testa possibilidades, você torna as suas peças mais únicas e originais. E eu vou utilizar aqui também para esse fiozinho central, que é um nó escondido, esse fio de cetim. Esse é um fio de cetim de 2,5 milímetros na cor ouro. Eu comprei esse meu na Caçula, você encontra com facilidade nas lojas online e tem na loja da Nobis também macramê, que eu vou deixar o link para vocês. Para a gente produzir, vamos precisar de fita métrica, tesoura e essa agulha aqui, que é a agulha Esmirna, que facilita demais na hora de fazer passagem de fios para acabamentos. Se você não tiver, pode utilizar um grampo de cabelo. Eu vou utilizar também a cola instantânea aqui para fazer alguns acabamentos e a cola também de silicone. Eu tô utilizando aqui essa cola do artesão, eu compro pelo Mercado Livre, mas tem também da marca Tech Bond, tanto a de silicone como a instantânea, que é uma marca muito boa e você encontra com facilidade. Então, esses são os materiais principais para a gente começar a produzir. E agora, sem mais delongas, bora colocar a mão nos fios e produzir a nossa escultura de parede. Então, para começar a nossa produção, eu vou precisar aqui de 8 fios medindo 45 centímetros. E a gente vai fazer aqui uma embalagem de fios, para tornar aqui um elo fechado depois. Para fazer aqui essa embalagem de fios, eu vou utilizar o barbante. Você pode utilizar qualquer outro tipo de fio aí, mais fino, mais grosso. Eu vou utilizar um 48 fios, mas você pode utilizar o 24 fios também. E para o centro desses elos, eu vou utilizar aqui o cordão trançado de 4 milímetros com alma, mas você pode utilizar também o barbante, o mesmo barbante que você utiliza aqui para embalagem. Mas se você for utilizar o mesmo barbante, eu recomendo que você coloque mais fios e que você utilize aqui um aramezinho para dar mais estrutura
na hora de você fazer aqui o fechamento e ele ficar mais redondinho. Eu testei também com fio sem alma aqui no centro e também fica perfeito, dá muito certo, fica legal. Mas o barbante, ele é mais molinho, então para que você tenha uma peça mais estruturada, eu recomendo que você utilize o arame por dentro. Eu vou começar aqui pegando um fio, medindo 6 metros, para fazer essa embalagem aqui dos fios. E lembrando que eu estou utilizando o barbante 48 fios, mas você pode utilizar o 24 fios também, não tem problema nenhum. E para facilitar agora na hora da gente produzir, eu vou fazer algumas voltinhas aqui na minha mão. Você vai pegar aqui o fio e vai posicionar dessa forma aqui, ó, deixando a pontinha para o seu dedinho e você vai fazer aqui o símbolo de infinito nesses 2 dedos para encurtar aqui esse fio e não ficar embolando durante o processo de produção. Você vai fazer isso com todo o fio. Quando chegar no final, você tira do dedo, a gente segura no meio. Eu vou utilizar um elástico aqui para amarrar esse fio no meio. Você pode utilizar até uma xuxinha de cabelo, que é mais fácil de você encontrar em casa. Deixou preso, a gente vem puxando a pontinha aqui, que esse fio vai ficar menos embolado e vai soltar com facilidade ali do elástico. Eu vou começar pegando aqui todos os fios pela pontinha. Vou pegar aqui o meu barbante, posicionar para dentro. Então, todos os fios estão virados para um lado e o barbante para dentro já, para eu embalar essa pontinha de fio também já por dentro. E eu vou só vir fazendo voltinhas aqui. Você vai enrolando por cima de todos os fios, fazendo uma embalagem de fios. A gente vai fazer isso na extensão de 35 centímetros do fio. E você pode fazer dessa forma, só girando os fios de dentro, ou você pode vir embalando dessa forma aqui, passando por cima, como ficar mais fácil para você. Lembrando só de vir puxando aqui para ajustar os fios e eles ficarem juntinhos, não ter folga durante aqui a embalagem, para não aparecer os fios centrais. Agora a gente vai só repetir esse processo ao longo de 35 centímetros. Essa metragem também vai variar do tamanho de elo que você quer criar. Se você for criar algo maior, você aumenta aí. Vou pegar aqui minha fita métrica. Eu já estou com 34 centímetros. Eu vou botar aqui um pinguinho de cola instantânea para fazer a última voltinha aqui e a gente fechar o elo. Então, só coloca um pinguinho de cola, dá a voltinha e a gente vai cortar aqui as pontinhas para fechar. A gente vai colar aqui essas pontinhas juntas, tá? Deixa eu só cortar mais um pouquinho aqui para acertar. Pego a cola instantânea e eu vou colocar aqui no miolo dele e venho fechando o elo. Cuidado para você não colar o dedo. Eu coloquei um pouco de cola só no centro, então aqui você já vai ver que tá preso. E eu vou finalizar aqui com uma cola de silicone por fora, porque se eu for colocar a cola instantânea, ele vai prender o meu dedo ali. Então, para ficar mais bonitinho, mais fechadinho, eu vou botar a cola de silicone e vou vir aqui apertando, até para os fios não ficarem se soltando e ficarem aparentes na hora que eu for fazer o acabamento. Agora a gente vai terminar aqui de embalar esses fios. Eu vou puxar aqui essa partezinha central para dentro, dos dois lados, para que eu consiga ajustar o fio que eu vou finalizar de embalar aqui. Ah, e tem uma dica, se você quisesse utilizar também a cola,
quente, você poderia, para colar os elos, não tem problema, você pode substituir pela cola quente. Agora eu vou vir só fechando aqui o finalzinho desse elo. Na última voltinha, eu vou passar ela por cima e vou deixar uma folguinha aqui, como se fosse um anelzinho para eu passar a pontinha do fio e puxar para o outro lado, dessa forma. Puxo aqui no meio e ajusto para finalizar aqui o meu elo. E agora a gente vai só ajustando os fios para que fiquem bem perfeitinhos. Ele vai ficar aqui totalmente embalado, fechadinho. E agora é só cortar a sobra de fio. Antes eu vou passar só um pinguinho de cola instantânea aqui, para ele ficar bem presinho. Vou cortar a sobra de fio. E vou passar um pinguinho de cola de silicone para ele não desfiar com o tempo. E prontinho, a primeira parte da nossa escultura está pronta. Já fechamos aqui o nosso elo. Ele fica bem estruturadinho com esse fio, e se você estiver usando barbante, não esquece de usar um arame dentro para dar uma estrutura melhor, porque o fio mais fino, ele é mais maleável, como o barbante também. Agora a gente vai produzir aqui a parte de fora da nossa escultura. Eu vou utilizar aqui um cordão de algodão de 4 milímetros, trançado com alma. Você pode substituir por outros tipos de fio, mas esse daqui vai dar mais volume e mais presença para a peça, tá? Esse cordão que eu estou utilizando é lá da Cordões e Galhos. Então, eu já estou aqui com o meu fio cortado, e eu vou começar aqui unindo as pontinhas. Vou colocar aqui essa partezinha para o lado, e a gente vai utilizar agora uma fita durex para posicionar esses fios aqui na mesa. Pego aqui uma fita de durex mesmo e vou colar aqui na mesa. E esses fios medem 2 metros cada. Aqui eu tenho 6 fios. A gente vai separar 3 para cada lado e vai fazer aqui o nó correntinha. Esse tipo de nó a gente trabalha os dois lados do fio, então eu vou começar aqui pelos 3 fios que estão na direita, passo na frente dos fios que estão na esquerda e trago aqui por trás, puxando dentro dessa barriguinha que forma. Puxo todo o fio e ajusto aqui em cima. E agora eu vou repetir o mesmo processo com o outro lado, da esquerda para a direita. A gente vai pegar os fios que estão na esquerda, passo por cima do fio da direita, por trás e pego dentro da barriguinha novamente. Puxo todo o fio e ajusto ali em cima. E agora a gente só vai repetir esse mesmo movimento. Da direita por cima da esquerda, pego no meio da barriguinha e puxo todo o fio. E agora, a gente repete o outro lado, a mesma coisa. Pego da esquerda, passo na frente dos fios da direita, por trás e puxo dentro da barriguinha. Agora, vamos só curtir o processo aí e repetir esse mesmo movimento até alcançar o final do fio. Pronto, já produzi até o final aqui do meu fio. Eu vou soltar agora aqui da mesa. E agora eu vou pegar aqui o meu elo central que a gente fez. E vou posicionar aqui esse nozinho pra gente ver se o tamanho tá certinho, se encaixou. Aqui ficou um pouquinho maior, eu vou soltar e ajustar aqui o tamanho, para que ele preencha toda a circunferência sem sobrar e sem faltar. Vou soltar mais um.
Se a gente precisar, a gente solta. Se a gente precisar fazer mais alguns nozinhos, a gente faz, tá? Então, aqui dessa forma, eu acho que já dá certo e fica perfeito. Então, eu vou começar aqui colando essa minha trama que eu fiz na parte de cima do elo. Eu vou passar aqui um pinguinho de cola nessa parte e ir fixando aqui. Lembrando que é legal você deixar a parte do acabamento que a gente fez para baixo, porque aí a gente vai esconder com as franjinhas que vai fazer no final. Vou passar aqui um pinguinho de cola instantânea e vou ir fixando aqui no nosso elo. Você pode utilizar também a cola de silicone nesse momento, mas você vai ter que esperar mais tempo para a secagem. Você também tem a opção de utilizar a cola quente, tá? E agora a gente vai só botando a cola nessas abinhas do nó e colando no elo. Só presta atenção para você não acabar deformando aí o seu elo, né? Conforme você vai mexendo nele, para ele não sair, perder a forma aí de redondo, tá? Então vai ajustando durante o processo para que ele não fique torto também. Cheguei aqui no final. Eu vou soltar mais um nozinho também, que ele vai fechar melhor. Prontinho. Depois de todas as pontas aqui coladas, a gente vai passar esses fios aqui para a parte de trás e fazer um fechamento mais bonito. Tudo bem que a gente vai fazer aqui um acabamento com franjas, mas eu vou utilizar aqui a agulha Esmirna para passar esses fiozinhos para a parte de trás e esses acabamentos ficarem mais bonitos. Eu vou puxar aqui esses fios para a parte de trás, tá? Então, a gente tem 2 blocos de fios aqui de cada lado. Então, eu vou pegar os primeiros que estão aqui na esquerda, vou passar a minha agulha de trás para frente aqui. E eu vou puxar aqui esses fios. Como esse é um fio mais grosso, eu vou puxando de um por um. Se você não tiver esse tipo de agulha, você pode usar um grampo de cabelo também, tá? Ajusto o fio. E agora eu vou passar esses fios que estão na esquerda por cima, puxando lá para trás. Aqui eles formam alguns espacinhos, tá? Uns buraquinhos. E a gente vai puxar o fio lá para trás por ele. Então, vou fazer a mesma coisa, puxar de um por um aqui para a parte de trás, esses fios. Ajusto. E os fios já estão todos para a parte de trás agora, a gente vai vir fazendo um acabamento, passando cola para prender tudo e deixar um acabamento mais limpo, mais perfeitinho. Eu vou começar aqui levantando os fios e eu vou utilizar a cola instantânea. Você pode utilizar a cola de silicone ou a cola quente, tá? Mas, se você quiser utilizar esse tipo de adorno sem nenhuma franja, eu vou te mostrar aqui como que você pode fazer também para esconder melhor todos esses fios e não ficarem tão aparentes, tá? Então, eu vou trazer aqui o fio por dentro de outro fio para que ele fique mais escondidinho aí. Então, eu vou te mostrar para facilitar esse processo, caso você não queira colocar franja, saber como fazer.
Eu vou pegar aqui e vou passar no próximo bloquinho de nós que a gente fez ali, eu vou passar os fios dessa forma. Sempre que você quiser fazer acabamentos mais perfeitos, vá passando por dentro dos fios que você já fez os nós para esconder melhor esse tipo de acabamento. E aí você consegue cortar mais justinho e esconder, não dá para ver nadinha da frente. E agora eu vou passar aqui a cola para fechar e ter certeza que ele não vai soltar com o tempo. Passei a cola e eu vou cortar aqui o excesso de fio. Ele fica bem mais escondidinho ali, mais disfarçado do que esses outros que você vai ver aqui agora. Prontinho, a parte da frente já tá aqui perfeito. Se você quisesse utilizar aí para decorar só dessa forma, já ficaria lindo. Você pode utilizar como uma guirlanda, botando detalhezinhos aí de Natal, pendurar um sininho, enfim, dá para brincar com a criatividade e deixar sua peça bem original e bem natalina. Mas aqui o meu objetivo é te mostrar que dá pra gente ter uma decoração incrível o ano inteiro, tanto para decoração de parede como para colar de mesa. Agora a gente vai colocar aqui as franjinhas. E se você quiser também, pode vir passando aqui um fio diferente para dar um detalhe maior aqui na voltinha da onde a gente colou aqui esses últimos nós. Eu vou fazer isso, mas com fio de sisal. E esse que eu tô utilizando é com o fio, na verdade, de juta com lurex. Também serviriam de sisal, mas o juta é muito mais fácil de você encontrar. Esse é com lurex dourado. Então, eu vou pegar aqui o meu fio e vou medir a circunferência aqui da minha escultura, nessa parte central onde eu quero botar esse detalhe. Coloco aqui a medida e corto. E agora eu vou pegar a cola de silicone e vou botar ali um pouquinho de cola, não precisa muita cola, tá? É só para segurar esse fiozinho e a gente vai colocar em volta aqui da nossa escultura, onde a gente colou os nós de fora. Bem rentezinho para a cola não vazar e escorrer para o outro lado, tá? E aqui você só vai se atentar para colocar a pontinha para a parte de baixo, que vai ser do acabamento que vai ficar escondido também. E vai só passar aqui o fio por cima, colando por toda a volta. Chegou aqui no final, vou cortar a pontinha e fecho. Já ficaria a coisa mais linda assim. Agora, imagina você utilizar essa peça como base para colocar um espelho aí atrás. Ficaria lindíssimo também, né? Mas vamos continuar aqui a nossa escultura. Para finalizar, eu vou utilizar aqui esse fio brilho. Ele é 6 fios da Euroroma. Ele é cru com ouro. Ele tem tipo um lurex dourado também. É fácil de encontrar nos armarinhos. E você pode também utilizar outros tipos de fio. Lembrando que fios mais finos deixam as nossas franjas mais delicadas. Então, eu sempre gosto de usar os fios mais finos. E eu vou utilizar aqui esse molde. Esse meu molde, ele tá medindo 24 centímetros e eu vou utilizar ele para facilitar aqui o corte das franjas. Então, você pode pegar aí um molde, um papelão do tamanho que você quiser para fazer como molde uma agenda, um caderno, dá para você usar vários itens aí da sua casa. É só para ficar mais fácil na hora de você cortar aqui esses fios. E eu vou só fazer voltinhas aqui nesse meu molde. Eu posicionei a ponta do fio para baixo e eu venho só enrolando aqui o fio no molde. E a quantidade de fios vai depender do preenchimento que você quer. Se você gosta de franjas com mais preenchimento, você usa mais fios. Se você gosta de franjinhas mais ralas, você usa menos fios.
Chegou aqui a quantidade que eu quero, eu vou cortar a ponta de baixo novamente. E eu vou puxar aqui desse meu molde. E agora que eu tirei do molde, a minha pontinha de baixo, eu vou cortar a parte de baixo também. Porque eu vou já ter aqui a medida certinha do meio para encaixar por cima aqui aonde a gente fez os acabamentos. Pego aqui, passo por cima e pego a outra metade para trás. E trago todos os fios aqui juntinhos. Se tiver alguma pontinha aqui de acabamento, você bota os fios por cima e esconde. Dessa forma fica um acabamento bem mais limpo, discreto e perfeito. Ajusta aí o fio para ficar na mesma medida a parte da frente e a parte de trás. E eu vou pegar aqui a fita de cetim na cor ouro para fazer um nó escondido e prender aqui todos os fios. E esse fio aqui vai estar medindo aproximadamente 60 centímetros. Você poderia manter o mesmo fio de juta, tá? Ou até mesmo o fio que você utilizou nas franjas, mas aqui eu quero dar um detalhe diferente para minha peça. Você faz do jeitinho que você desejar. Eu vou usar aqui essa fita de cetim, lembrando que ela é de 2,5 milímetros, tá? Mas isso tudo você pode escolher o que você desejar, lembrando, é isso que torna sua peça única. Então, eu vou encontrar aqui o centro do fio, ajustar todo mundo junto e vou posicionar aqui esse meu fiozinho por cima. Para fazer o nó escondido, a gente pega aqui uma pontinha menor e uma ponta maior, que vai ser que a gente vai fazer as voltas. Eu vou posicionar dessa forma, com uma pontinha para cima e com uma barriguinha para baixo. Vai ficar com aproximadamente 3 dedinhos aí. A gente posiciona aqui na frente da peça, na parte de baixo da franja, seguro com todos os fios juntos e eu vou fazer voltinhas aqui. Tá vendo que tem uma bolsinha aqui na parte de baixo e a pontinha do fio aqui pra cima. E agora eu vou só fazer voltinhas por cima desse fio. Lembrando de deixar essa pontinha pra cima pra gente puxar no final. Então, vem aqui fazendo voltinhas. E eu passo novamente agora para a parte de baixo da primeira voltinha que a gente deu. Eu vou fazer aqui aproximadamente 6 a 7 voltinhas. Cheguei aqui no final, eu vou passar o meu fio por dentro dessa bolsinha que ficou aqui embaixo. Pego o fio, passo de baixo para cima ou de cima para baixo, não tem problema. Ajusto aqui pro lado e puxo a pontinha de cima, trazendo esse nozinho para dentro. Cuidado para você não puxar demais e tirar aqui o fio todo para cima, tá? Então, ele tem que ficar aqui no meio. Agora, a gente pode cortar aqui as sobras de fio, a pontinha de cima e a pontinha de baixo, e empurra aqui pro meio a pontinha que fica. E agora, a gente vai só ajustar aqui os fios, vamos dando uma puxadinha aqui, para depois cortar e fazer um acabamento. Então, deixa aqui eu puxar um pouquinho para acertar esses fios e ele ficar mais justinho aqui na nossa escultura. Vai ajustando aí na sua também. E agora, você vai cortar aqui o excesso de fios das pontas para que elas fiquem retinhas na mesma altura. Então, a gente vem aqui, puxa todos os fios, deixa eles bem uniformes e corta aqui as pontinhas que não estão iguais. Prontinho! Tá aqui a nossa escultura pronta, que você pode utilizar tanto como um centro de mesa, como uma escultura de parede, que fica a coisa mais linda. E você pode deixar aí a sua escultura mais natalina, pode colocar aqui um sino,
um laço, enfim, dá para ter infinitas possibilidades. Você pode trazer aqui um Papai Noelzinho de macramê. Dá para deixar essa peça mais linda, mais única e mais a cara da sua casa, para transformar o seu final de ano de forma simples e que você vai continuar usando aí o ano inteiro, não só apenas no Natal. E prontinho, minhas 2 pecinhas estão aqui prontas, essas foram as minhas escolhas de cores. E se você conhecer alguém que ama o feito à mão e gostaria de criar uma peça como essa para tornar a casa mais única e linda, manda esse vídeo. Eu vou amar também ver as suas pecinhas nascendo por aí, então não deixe de compartilhar comigo lá no Instagram. E não esquece de curtir e deixar aqui seu comentário no vídeo para eu saber se você gostou dessa peça também. E é isso, até a próxima!